dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e esse é o Psiquiatria AD. O tema desse episódio é Perigos da desistência do tratamento psiquiátrico. Mas como em todos os episódios, vamos antes aos avisos gerais. Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria AD é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse. Pedimos então para que nos ajude divulgando os episódios e compartilhando nossos perfis do Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Hoje abordaremos um tema muito comum nos consultórios de psiquiatria, a desistência do tratamento psiquiátrico pelos pacientes e os seus perigos. A psiquiatria é uma das áreas da medicina que tem maior número de desistências dos tratamentos. Falaremos aqui sobre as causas, suas consequências e o que pode ser feito para reduzir essa ação. Pois é, partindo disso que a Yara disse, eu acho relevante a gente lembrar que no Brasil a gente não tem dados confiáveis ou dados que nos apontem precisamente qual seria a quantidade de pessoas que deixam, que abandonam ou que fazem o tratamento de forma irregular no campo da psiquiatria. Mas a gente gostaria de lembrar que se a gente pegar os dados internacionais, a gente consegue ver hoje que essa característica de um abandono ou de tratamento inadequado se dá em, pelo menos, alguns dados já apontam pela OMS, algo em torno de metade dos usuários dos serviços de saúde, particularmente de saúde mental. Então veja, não é uma característica única da psiquiatria, como área médica, que a gente tem a dificuldade em encontrar um caminho possível de pactuação entre o médico e a pessoa em cuidado de saúde mental, mas a gente precisa pensar um pouco sobre por que isso acontece, particularmente na nossa área também. Eu estou pensando bem no termo particular aqui, porque a gente vai, em vez de falar sobre diversos outros campos da saúde, nos focar particularmente na psiquiatria. Então tem alguns dados que são relevantes para a gente já consegue apontar hoje algumas dificuldades que podem levar as pessoas a abandonar ou fazer o uso inadequado das recomendações médicas. E veja, por tratamento psiquiátrico, a gente não está falando aqui exclusivamente do tratamento farmacológico, ou seja, do uso de medicação. A gente pensa em todo o conjunto de tratamentos que envolvem o tratamento médico-psiquiátrico. Então, como a gente já viu em outros episódios do podcast, o tratamento médico-psiquiátrico ele pode envolver o uso de medicação, pode envolver atividade física, recomendações de rotina, recomendações alimentares ou dietéticas, pode envolver mudança de estilo de vida, que envolve trabalho, família, etc., psicoterapia, pode envolver inclusive a perspectiva de cuidado de saúde em outros campos também, que tem que ser feito de forma concomitante. Portanto, quando a gente fala aqui de abandono ou de tratamento irregular, a gente fala sobre todas essas perspectivas. E por que isso é importante pra gente? Porque esse abandono ou esse tratamento irregular, ele está associado com piores desfechos. Por desfechos a pessoa, apesar de fazer o tratamento, não necessariamente a pessoa tem o que ela deseja, com o final que é sentir-se bem. O resultado prático disso, então a gente precisa começar a pensar em onde é que pode estar aí o X da questão que possa especificar isso pra gente. Então eu gosto sempre de começar do macro para o micro, para a gente entender aquilo que é comum a todos nós e a gente vai nesse processo singularizando, entendendo quais são as particularidades envolvidas. Então a gente sabe que a gente vive numa sociedade hoje em dia que procura soluções cada vez mais rápidas e com menos mudança em estilo de vida. Então a ideia de uma pílula mágica que eu vou tomar apenas uma vez e que vai dar conta das minhas questões. O que acontece é que, no geral, o tratamento psiquiátrico é um tratamento que demanda tempo, demanda investimento, demanda que a pessoa tenha condições de tentar outras saídas. E aí aparecem impedimentos que vêm de ordem moral, de ordem social, de ordem material, impedimentos diversos. Que a gente pode pensar em alguns deles que são impedimentos gerais aqui. Um deles é a dificuldade de acesso. Então, se eu tenho dificuldade para acessar o serviço de saúde para que eu possa ser bem orientado, e essa dificuldade pode ser de diversas ordens, desde distância física até um serviço que não é receptivo para o usuário da saúde mental, pode gerar uma questão. Outras questões financeiras também. Então, tratamento médico que é feito de uma forma que não leve em conta o bolso da pessoa que tem procurado o auxílio, e isso tanto faz ser no SUS, em serviços particulares, no plano de saúde,
certamente terá maior taxa de desistência também. E aí a gente precisa modular e dialogar sobre isso com a pessoa para produzir uma aliança terapêutica o quanto antes para que a gente possa construir saídas possíveis dentro da demanda de cada um. Outra questão também que tangencia todos nós é a relação com o tratamento em saúde mental. Então ainda hoje a gente vê isso que a gente chama de psicofobia, que é uma característica muito particular da nossa área médico-psiquiátrica que carrega, por razões históricas, o receio de ser associado com tratamento médico-psiquiátrico. Então a gente percebe um receio das pessoas que estão em sofrimento de buscar o apoio do profissional, e você deve conhecer alguém, deve ter pensado sobre isso já também. Ou então quando a pessoa busca, tem uma dificuldade em aceitar que precisa de ajuda, ou até quando ela está recebendo ajuda, de aceitar que aquela ajuda é tão legítima quanto, por exemplo, alguém que teve uma fratura na perna. Ninguém tem dúvida aqui de que uma fratura na perna demanda que a pessoa tenha imobilização por algum tempo, que possa se restabelecer, use medicações quando necessárias, tenha o afastamento do trabalho, tenha que reorganizar as coisas em casa. Mas o sofrimento mental não é bem assim. Então tem uma característica ainda hoje que é o receio, inclusive em aceitar-se como uma pessoa que precisa de apoio. O que a gente sempre reforça aqui, o termo para isso é psicofobia. Tanto do que vem de fora para dentro, tanto do que vem também de dentro para fora. Agora vamos pensar em características mais particulares, talvez sejam relevantes para a gente conversar aqui, né? A gente tem, por vezes, um diálogo que ainda não é tão tranquilo assim para se explicar para as pessoas o que está se passando. Então, e aí o papel do médico, porque a gente está falando aqui a partir da psiquiatria particularmente, mas pode ser para diversos outros campos da saúde mental. Mas o papel do médico é fundamental em ouvir essa pessoa, acolher a pessoa, entender o que ela está passando, entender quais são, inclusive, os determinantes sociais que envolvem o cuidado dela, para poder dialogar sobre isso. Segundo, é lidar com as expectativas de forma realista também. Então, em que medida hoje em dia o serviço de saúde tem lidado com isso? Quando a gente procura o médico, e aí todo mundo aqui que já procurou o médico, inclusive médicos procuram médicos quando estão com problemas de saúde também, sabe que nesse momento o que você quer é poder falar sobre sua dor, sobre seu sofrimento, e aí ser acolhido e poder, a partir disso, refletir sobre questões que nem você imagina que estão ali. Então isso é uma questão que surge. Será que a gente tem hoje um sistema de saúde que é capaz de fazer isso? Vamos pensar nas filas que a gente enfrenta em diversos campos, no plano de saúde, no SUS, e o tempo de consulta médica que é imposto também aos servidores da saúde. É uma questão para a gente pensar. Existem outras questões de cunho mais particulares ainda, que dizem respeito a, depois disso, por exemplo, a maneira como o tratamento é ofertado. Será que ele está sendo bem dimensionado? Será que se dialogou sobre, por exemplo, efeitos colaterais que porventura a medicação possa trazer? Será que está bem estabelecido um alvo de tempo, de como é que vai ser o uso de medicação? E o mesmo vale para a psicoterapia, o mesmo vale para a atividade física, o mesmo vale para a mudança alimentar, mudança de estilo de vida. Será que está explicitado quais são as características necessárias para o restabelecimento da pessoa que está em sofrimento mental? E o processo de pactuação também. Então veja, eu estou tentando trazer aqui alguns elementos gerais e alguns particulares que nos levam a entender quais são as limitações que hoje são determinantes para uma taxa de abandono que às vezes deixa a gente preocupado. Ela vai falar daqui a pouco sobre algumas características também que chamam bastante a atenção da gente, mas eu queria primeiro abrir para a gente um segundo leque de debate aqui, que diz respeito à maneira também como a gente dialoga sobre os tratamentos em saúde mental. Então, na medida que a gente produz tabus em falar sobre certas coisas, fica difícil que a gente possa, de maneira franca, assumir a necessidade de cuidado e, inclusive, estabelecer um programa de metas realista junto ao lugar que a gente vive também. Então, não é incomum a gente ouvir no consultório a pessoa com queixa de que ela se sente fraca, se sente menor, se sente menos capaz para estar fazendo um tratamento psiquiátrico. Ou ainda que ela ouve de parentes, de pessoas próximas, no trabalho dela, no ambiente familiar, no ambiente, às vezes em relações amorosas também, que aquele tratamento talvez não faça tão bem para ela assim. Inclusive em ambientes religiosos também. Não é incomum que a gente ouça, às vezes, alguma liderança religiosa se contrapondo ao tratamento psiquiátrico, ou quando a pessoa que tem tratamento psiquiátrico vai procurar a sua liderança religiosa, que essa liderança religiosa ela coloque uma imposição, olha, ou um ou outro. Então, de fato, a gente tem que começar a problematizar isso. Tem algumas outras características que são interessantes também para a gente pensar aqui. Como a psiquiatria ela vai tocar em elementos que envolvem o estilo de vida da pessoa com muita intensidade, ela vai também demandar uma energia, vai cobrar também para que você tenha respostas, um envolvimento maior da pessoa no seu restabelecimento.
Então não é possível que imagine que uma pessoa que sofre, por exemplo, de ansiedade vai conseguir só com o uso de medicação necessariamente o seu restabelecimento. Isso envolve mudanças em casa, no seu trabalho, em relações amorosas, no seu círculo de amigos, na relação com substâncias químicas e por aí vai. O que pode ser muito desgastante para algumas pessoas, mas com certeza envolve um sucesso imenso a longo prazo. Outra coisa importante para a gente pensar também são em características como a polifarmácia. Então, pessoas que já são, por exemplo, os idosos, mas não exclusivamente eles, que fazem uso de diversas medicações e acabam sendo sobrecarregados por uma medicação a mais, ou que de repente não tem o programa de acompanhamento tão bem estabelecido assim e podem se sentir sobreonerados sobre tudo isso. Por último, eu queria encerrar, já para passar para a Yara, eu acho que tem algumas reflexões que a gente possa fazer aqui também. Então, baseado nisso tudo, a gente consegue resumir que a gente tem características que são globais e que atuam sobre todos nós, do ponto de vista material inclusive, que são determinantes para isso. Tem características singulares também, muito particular de cada um, da maneira como a gente lida ou enfrenta nossas questões do nosso dia a dia. Mas a gente tem fundamentalmente um passo aqui que é bastante relevante, que é refletir sobre que aliança terapêutica é essa que tem sido feita e como é que a gente pode começar a pensar sobre isso em outros termos. Não é, Yara? Muito boa sua colocação até aqui, Rondinelli. E aí, pensando naquelas pessoas que não têm um comprometimento em mudar os hábitos de vida, suas relações e a forma de lidar com o dia a dia, pensando naquelas pessoas que apenas assumem como uma responsabilidade da medicação ou tratamento psiquiátrico, a gente pode falar que essas pessoas podem se frustrar grandemente com o tratamento indicado. Falo isso porque algumas medicações na psiquiatria elas não atingem o efeito desejado logo após a primeira tomada, igual os antitérmicos, por exemplo, que a gente usa quando está com febre. E alguns minutos depois que a gente já toma ele, a gente já vê uma redução assim da febre, da nossa temperatura. Algumas medicações na psiquiatria levam dias e até semanas para notarmos alguma melhora. E mesmo que tenha alguma melhora, em muitos dos casos pode ser que demore meses para a gente conseguir fazer um ajuste de dose adequado da medicação até que tenhamos uma remissão significativa dos sintomas da doença. Para exemplificar aqui o que eu quero dizer, nós podemos falar um pouco do tratamento da depressão. Na maior parte das vezes, alguém procura um atendimento psiquiátrico após um tempo significativo já do início dos sintomas da doença. A princípio, essa pessoa tem sintomas leves de depressão e ela desconsidera a necessidade de tratamento, ou até mesmo não identifica com clareza esses sintomas. O que acontece é que com o tempo esses sintomas se acentuam e causam um sofrimento psíquico importante. Em alguns casos mais graves, essas pessoas sequer conseguem acessar o consultório do psiquiatra sozinhas e acabam sendo levadas ao médico por algum parente. Assim que essas pessoas passam por avaliação psiquiátrica e o psiquiatra diagnostica com um transtorno depressivo maior, que no caso aqui é o nosso exemplo, ele pode introduzir uma medicação no tratamento dessa pessoa. Essa medicação ela pode ser um antidepressivo, e o médico iniciará em doses baixas para que o paciente se adapte melhor ao efeito da medicação sem apresentar muitos efeitos colaterais. No entanto, a princípio, pode ser que a única percepção que a pessoa sinta com o tratamento seja justamente os efeitos colaterais. E frente a este sentimento de que está piorando ao invés de melhorando, muitos desistem de continuar o tratamento. Aqueles que superam esse período inicial podem desconfiar da eficácia do tratamento ao notar a demora para iniciar a melhora dos sintomas. Os antidepressivos, por exemplo, podem demorar em média 3 semanas para iniciarem seus efeitos positivos. E quando os pacientes notam, eles podem ficar insatisfeitos com uma melhora pequena desses sintomas. A melhora significativa tão esperada com o tratamento poderá demorar até meses após a introdução da medicação e o ajuste adequado da dose terapêutica dessa medicação. Mas essa melhora é possível. Eu falo sempre em consultório com os meus pacientes que é necessário perseverança e muita paciência. Pois da mesma forma que a depressão não iniciou da noite para o dia, o tratamento também não acontece dessa forma. E oriento eles, diversas vezes quando necessário, que é possível uma melhora muito importante e mais rápida com a mudança do seu estilo de vida. Como você falou antes, fazer atividade física, uma dieta adequada, uma melhora das relações interpessoais, o não uso de substâncias químicas ou a redução desse uso. Tudo isso é levado em consideração e fator positivo no tratamento da pessoa.
Para você que chegou até aqui, esse é o podcast Psiquiatria Day, que em seu 20º episódio trata dos perigos da desistência do tratamento psiquiátrico. E como a Yara vem colocando pra gente nessa falada, ela tem características muito particulares aí que podem levar isso a acontecer. Ela cita, por exemplo, a relação com a medicação ou as demandas que gera-se, por exemplo, da rearticulação da vida, né, e repensar como é que tem sido essa vida. Mas eu acho que tem também uma outra característica, Yara, que a gente podia abordar, que é quando essa interrupção acontece porque a pessoa melhorou dos seus sintomas e acha que não precisa mais. E veja, assim como você usou uma metáfora, Yara, sobre o antitérmico, acho que a gente pode pensar aqui, para você que está ouvindo, na metáfora com relação, por exemplo, aos antibióticos. Os antibióticos, eu acho que são medicações bastante conhecidas no dia a dia, tem uma particularidade. O que elas fazem particularmente é matar certos agentes que estão infectando uma pessoa para que a pessoa possa se restabelecer. Dá um exemplo aqui, a pessoa pode sofrer de uma amidalite bacteriana e aí esse antibiótico ele vai lá e mata essa bactéria e permite que o corpo se restabeleça às suas condições saudáveis. Pois é, isso também acontece de alguma forma dentro da psiquiatria. E aí por que eu estou dando a metáfora de um para o outro? É muito comum a gente ver que nas casas, principalmente onde você tem crianças, mas não exclusivamente, vai encontrar caixas de antibióticos que estão perdidas ali há alguns meses ou semanas, particularmente porque a pessoa parou de usar a dose, ou porque a dose que ela recebeu para usar estava acima do que ela pretendia usar, então ela precisaria de 15 comprimidos, mas tem 30 comprimidos ali, vamos dar um exemplo assim, ou porque quando ela se sentiu melhor parou de tomar a medicação. Por quê? Uma das opções é se esqueceu de tomar a medicação depois de algum tempo, se os sintomas passaram, não viu mais efeito. Segundo, porque ela tem algum preconceito com relação ao uso de medicação e acha que usar a menor dose possível é mais saudável para ela. Ou ela pode também acreditar que ela tem o melhor domínio sobre o que está se passando, ignorando aí as relações que podem se estabelecer com alguém que tem um conhecimento técnico sobre isso, no caso o médico. Assim também, quando ela pode ter sofrido alguma pressão social para não fazer uso de medicação. Alguém que seja contrário a isso, uma dificuldade de se organizar para tomar a medicação no horário certo, ou até ter tomado a medicação errada e ter tido algum efeito colateral. E eu não preciso ter necessidade de tomar a medicação de forma errada para ter efeito colateral, mas estou citando uma das questões que podem surgir também. Qualquer que sejam essas questões envolvidas, o que a gente vai perceber é que quando as pessoas melhoram, a demanda inicial parece tomar menor sentido para ela, porque ela não sente mais aquilo se passando, não sente mais uma demanda de urgência, não sente mais o sofrimento de forma tão intensa assim. Vamos dar um exemplo aqui, alguém que sofre de transtorno depressivo maior, que a gente chama vulgarmente de depressão. É comum que nas primeiras semanas, até que a pessoa inicie o tratamento dela, ela sinta alguns sintomas ainda. Então ela vai até o médico, vai até a médica, ela é orientada a fazer atividade física, a mudar a alimentação, a cuidar do sono, a tomar uma medicação para que ela se sinta melhor. 2 semanas até um mês, a pessoa pode se sentir bem, pode sentir até a remissão completa, pode ser que os sintomas desapareçam completamente, e ela começa a seguir a vida dela de uma outra forma. Depois de usar essa medicação por alguns meses, algumas semanas, por razões que a gente já falou aqui, então, de novo, né, pra gente reforçar, a pessoa pode achar que a doença passou, pode ter preconceito com relação ao uso de medicação, pode ter tido algum efeito colateral, enfim, são questões diversas aí para se pensar e a pessoa desiste porque ela não sente mais os sintomas aparecendo ali. E isso é bastante frequente, particularmente se a gente pensar nos transtornos psiquiátricos de baixíssima repercussão. Quando eu falo de baixíssima repercussão, são os transtornos psiquiátricos leves, aquele no qual a pessoa consegue de alguma forma coordenar a sua vida, ainda que seja com sofrimento psíquico. Então, um transtorno depressivo leve, um transtorno de ansiedade leve e por aí vai. Acho que tem uma segunda coisa também pra gente pensar nesses casos da melhora, é que a melhora geralmente ela vem acompanhada de uma sensação de segurança. A gente acaba sentindo que dá conta e caso a coisa pode só voltar, a coisa venha a acontecer, que basta que retome o tratamento de onde parou, para que daí a coisa possa se desenrolar melhor. Então dá um exemplo, é como se a gente tivesse uma febre, não sei se você está seguindo o raciocínio aqui, e aí eu tivesse que tomar uma medicação para a febre passa e aí eu espero até que a próxima febre aconteça, para que daí eu volte a tomar a medicação. E o que acontece nos transtornos psiquiátricos é o oposto disso. A gente precisa sustentar o uso de medicação por algum tempo para que você possa tratar o que está se passando. Eu preciso sustentar a psicoterapia por algum tempo, sustentar a atividade física quando recomendado, enfim, preciso sustentar várias das frentes de tratamento por algum tempo para que o corpo possa se restabelecer e aí sentir-se bem.
Porque se a gente não faz isso, tem riscos envolvidos que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho importante demarcar isso bastante aqui. Tanto pessoas que têm um desfecho que não seja tão bom, quanto pessoas que têm um desfecho ótimo, podem sentir-se no momento de abandonar o tratamento psiquiátrico porque, enfim, ou porque tá indo muito bem, ou porque tá indo muito mal. Não é, Yara? Rondinelli. E a gente falou até aqui das pessoas que notam o prejuízo, que notam seus sintomas. E agora eu vou falar um pouco sobre pessoas que não conseguem notar a necessidade de fazer um tratamento. Eu falo isso porque em alguns quadros psiquiátricos, a pessoa pode não notar essa necessidade de tratamento, muitas das vezes até por não notar os prejuízos que tem frente à doença. Por exemplo, pessoas com transtorno de personalidade podem ter prejuízos nas suas relações interpessoais e apenas culpabilizar o outro por isso. Ou alguns quadros iniciais de demência, por exemplo, em que o paciente pode até notar que alguma coisa tem de diferente. Mas quem consegue notar melhor as alterações do comportamento são os familiares ou os amigos mais próximos. Já em outros transtornos mentais, o que pode acontecer é que esses quadros podem gerar uma sensação de prazer, uma sensação de euforia, e quem está passando por isso não nota qualquer prejuízo com o que acontece. Por exemplo, alguns episódios, o paciente pode ter um aumento de sua energia, de sua disposição, ele pode ter uma vontade maior de fazer as coisas, muitas coisas ao longo do dia, e se sente como se estivesse mais produtivo nesse tempo. A pessoa pode ter uma sensação de euforia, uma sensação de completude, e muitas vezes até relatar ter superpoderes ou se achar muito, muito poderoso. Algumas vezes sequer essas pessoas podem sentir necessidade de dormir. E esses que eu estou falando são alguns sintomas do que nós chamamos na psiquiatria de mania. E vamos combinar que até que parece um episódio muito prazeroso mesmo. O que acontece é que na maioria dos casos esses sintomas vêm acompanhados de outros sintomas negativos, que podem trazer prejuízos à pessoa, e até mesmo quando não tem esses sintomas que parecem ser negativos, apenas essa excitação psíquica por si só pode trazer prejuízos a longo prazo na saúde dessa pessoa. Outro exemplo, pessoas que têm um sofrimento devido ao uso de substâncias químicas, elas podem apresentar uma noção do prejuízo que tem com o uso dessas substâncias, alternando com períodos em que essa noção não fica tão explícita assim para elas. E em outros casos, em casos de alguns transtornos psicóticos, em que o paciente perdeu parte de seu juízo de realidade, ele passa a acreditar piamente na produção psíquica. E essa pessoa, ela pode afirmar que não há nada de errado com ela e que as pessoas não a compreendem. Não consegue ver o que realmente acontece, diferente dela, que compreende e vê tudo o que acontece. Estou exemplificando porque muitas vezes essas pessoas não conseguem notar o prejuízo que têm com seus quadros e acabam chegando ao psiquiatra acompanhados por outras pessoas, familiares ou amigos, que conseguem notar esse prejuízo. O que acontece é que é difícil garantir o tratamento de alguém que julga não precisar dele. E agora eu fico pensando, já citamos algumas das causas, apenas algumas das causas que podem contribuir para uma desistência de um tratamento na psiquiatria. Mas você pode falar pra gente, Rondinelli, o que pode ser feito para reduzir essas desistências e o prejuízo que a gente tem com a desistência do tratamento na psiquiatria? Eu acho que essa questão é fundamental para a gente pensar coletivamente, inclusive, e é uma questão que a medicina tem se desdobrado sobre isso, os médicos têm pensado sobre isso há algum tempo. Primeiro, acho que tem uma reflexão nossa como médicos que a gente precisa fazer sobre que modelo de tratamento a gente tem proposto e quais têm sido os impactos dele na vida das pessoas. Então, no geral, se esse tratamento se ele se mostra custoso demais, e quando eu falo custoso, não estou falando só em termos financeiros aqui, não estou falando só de medicação cara ou de recomendações caras, mas também se ele demanda da pessoa mais do que a pessoa consegue ofertar para que ela se cuide, a tentativa de abandono vai ser cada vez maior. Assim também como se esse tratamento não for pensado dimensionando aí objetivos reais e muito bem estabelecidos, com a pessoa que vem procurar ajuda, a coisa também não vai ter tanto sucesso assim. Então, práticas como consultas muito pequenas, ou não ter tempo de conversa muito adequado, ou às vezes até um tempo em uma condição de fazer um diagnóstico que fica prejudicado em função de características materiais, são elementos que podem prejudicar o processo de adesão ao tratamento a longo prazo. Agora veja, essas coisas têm um custo, e aí eu acho que isso é importante a gente pensar aqui, né? Porque a gente está falando de características que são coletivas,
e cujos custos são coletivos também. Então, quando eu falo sobre questões coletivas aqui, que vão incluir, por exemplo, o combate à psicofobia, vão incluir aí o combate a essa percepção mágica também que a sociedade tem desenvolvido, de que uma pílula mágica pode dar conta de questões complexas, como as questões de sofrimento mental, tem que ser duramente combatidas, de um lado e do outro também. Então, se existe um esforço que a medicina precisa fazer para otimizar a maneira como ela fala, né? Então tem que adequar a fala, o médico tem que ter uma fala adequada com o que ele está cuidando, a equipe de saúde precisa estar antenada com as características daquela pessoa que está em situação de cuidado também, a gente precisa ter um sistema que acolha com tempo, de forma digna, quem vem procurar auxílio. A gente também precisa ter um outro lado que a sociedade reflete não sobre que tipo de demanda de saúde ela tem hoje em dia, pensando se necessariamente as demandas de saúde elas conseguem ser resolvidas de forma rápida ou sem grandes mudanças, como é o que a gente acaba ouvindo bastante no consultório. O que eu digo de forma coletiva? Que existe um impacto social de você fazer o abandono do tratamento. Os impactos objetivos é o custo disso. O custo, por exemplo, da ausência da pessoa em consulta, por exemplo, é um custo considerável. Tem dados mostrando de forma geral aí até 1/3 de pessoas que faltam em consultas médicas e acabam gerando uma fila e dificulta para que, de um lado, pessoas que estão em situação de urgência ou que demandam um tratamento mais próximo possam ser devidamente tratados, mas a própria pessoa também passa a não entender aquele movimento como sendo parte da rotina de cuidado dela, o movimento de ir até a consulta médica. A gente tem também outras características para pensar daí, em como a gente vê os custos disso em termos globais. Então, uma pessoa que não é tratada de forma adequada ou que não adere ao tratamento de forma adequada, essa pessoa vai ter um risco maior de ter um agravamento do seu quadro. E esse agravamento do quadro pode demandar, inclusive, a assistência de serviços de urgência e emergência, ou seja, você sobrecarrega o sistema. O tratamento inadequado também está associado com maior número de faltas no trabalho, e isso é possível de medir, inclusive, na economia globalmente. Ou ainda, o não tratamento adequado, como bem pontuou a Yara, pode ter desde questões menores, como a pessoa tendo dificuldades, aí um enfrentamento de situações cotidianas dela. Eu digo menores aqui, porque dificuldade no enfrentamento pressupõe que a pessoa consiga enfrentar o dia a dia dela, mas com custo emocional, com custo de energia maior. Até questões mais graves, no qual a pessoa não consiga fazer enfrentamento algum, ameaçando inclusive a própria vida ou ameaçando a vida de terceiros que estejam ao seu redor também. Então é um perigo a gente pensar isso, perigo pensar um tratamento feito de forma inadequada, sem as recomendações, sem o suporte adequado para isso. Por último, eu queria reforçar aqui que o uso de medicações, e particularmente o uso de medicações aqui, a ideia de parar e recomeçar o uso de medicações, ela carrega alguns riscos. A gente não vai falar sobre todas as medicações aqui, mas algumas medicações, a suspensão abrupta dela pode ter efeitos diversos. Desde uma alteração cognitiva que a pessoa sente nas primeiras horas ou dias e depois passa, até situações como crise de abstinência, ou como a gente chama popularmente de efeito rebote, né? Você pode ter uma piora dos sintomas abruptamente também, levando a situações psíquicas dramáticas. Mas eu reforço isso por quê? Porque, como bem disse a Yara, em situações onde você tem um prejuízo do juízo de realidade, isso se torna muito mais difícil de se medir. Por quê? Porque o uso da medicação pode ser suspendido ou reintroduzido, causando risco até à vida da pessoa pela simples reintrodução inadequada da medicação. Então, qualquer que seja a questão aqui, Yara, eu acho que a resposta para isso, para a gente pensar para você que está ouvindo também, é a formulação de uma crítica coletiva, a maneira como a gente tem se cuidado hoje em dia, mas também a demanda cada vez maior que a gente precisa construir de uma aliança terapêutica, de uma forma de se pensar e se conduzir o cuidado em saúde mental, no qual a pessoa que vem procurar auxílio seja protagonista, mas protagonista em todos os sentidos, assumindo inclusive aí que ela precisa ser bem orientada, bem encaminhada, que ela precisa estar ciente do que tem que ser feito, mas assumir também a responsabilidade sobre o seu cuidado, entendendo quais são as implicações dele e que tipo de auxílio ela pode demandar caso não consiga dar conta disso. Portanto, eu acho que resumindo aqui, eu acho que, como a gente costuma dizer aqui no Psiquiatria D, você que já acompanha já deve ter ouvido também, tem soluções que passam para um nível coletivo de demandas e soluções que passam para um nível singular. Ambas têm que caminhar juntas e ambas demandam força de vontade e demandam também mudanças que sejam significativas na forma como a gente enfrenta as questões de sofrimento mental. Para você que ouviu a gente até aqui, vamos fazer um resumo do que foi dito hoje. Falamos hoje sobre o que leva a maioria das desistências no tratamento psiquiátrico.
E aqui temos que levar em consideração que chamamos de tratamento não apenas o uso de medicamentos, mas também a implicação pessoal das pessoas em conseguir adequar o seu dia a dia, suas relações interpessoais e seus hábitos para poderem obter melhora significativa do seu quadro. Pensando nessa forma, há barreiras físicas, psíquicas, sociais e materiais que contribuem para o abandono de tratamento para essas pessoas. Para aqueles que esperam que a medicação tenha um efeito mágico nesse tratamento, depender apenas do uso de remédios pode ser extremamente frustrante. Falo isso devido ao tempo de ação ou o início da melhora dos sintomas em uso das medicações exclusivamente. Há também aquelas pessoas que, logo após a melhora dos seus sintomas, interrompem o tratamento psiquiátrico. E às vezes esse tratamento é necessário por um tempo maior para tratar o transtorno e evitar novos quadros e até mesmo a piora deste quadro. Devemos também combater a psicofobia, o preconceito em realizar os tratamentos psiquiátricos, que impede a tantos no Brasil de realizar esse tipo de tratamento. A gente também tem que lidar, em alguns casos, com pessoas que não conseguem e não veem o porquê de tratar de algo que não nota como prejudicial à sua saúde. Lembramos também aqui que caso o tratamento não seja feito de forma adequada, a pessoa pode ter pior importância dos seus sintomas e que para evitar as desistências no tratamento psiquiátrico, o médico e o paciente podem adotar uma postura de questionar e esclarecer melhor o tratamento, o seu curso e a sua importância. Bom, a gente está partindo agora para o final do episódio e vamos para os avisos finais, então. Para você que ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria Day, nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Você pode ouvir o Psiquiatria Day nos principais agregadores como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube, entre outros. Compartilhe esse conteúdo com amigos, ele pode ajudá-los a entender melhor a psiquiatria no cotidiano. E Rondinelli, vamos à sugestão de filme de hoje? A gente tem aqui para indicar um filme muito bacana que chama Si Può Fare. Na tradução, Dá Para Fazer. Ele é um filme italiano de 2008. Ele é leve e divertido, mas que traz uma reflexão a partir da história de um grupo de pacientes que estão em meio à reforma psiquiátrica e eles ganham direito à liberdade. O filme mostra a importância fundamental da aliança terapêutica, mostrando que a forma de cuidar vai muito além do uso de medicações. Bom, então é isso. Até a próxima. Então, até logo!